explicar bem rapidamente como é que foi a minha trajetória, Ok. que depois você vai poder também, eu vou compartilhar a tela aqui com você, porque eu gostaria que você entrasse lá no meu canal do YouTube. Por quê? Porque é um canal recente, eu né, tô movimentando ele agora, tem bastante conteúdo interessante lá, ó, esse vídeo aqui, por exemplo, fale bem em seus vídeos. Isso. Na Aham. verdade, não só para vídeos, você pode assistir essa aula toda, que essa aula está muito legal, para você fazer exercícios para ansiedade, exercícios respiratórios, exercícios de voz. Então, ele é super bacana. Depois você entrando lá no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. E aí tem esse vídeo que vai ser legal de você ver. E tem aqui também esse PNL e saúde na pandemia, que esse também tem exercícios sobre a gente aumentar a nossa segurança, a nossa confiança. Então, são bastante interessantes. São 2 vídeos aqui que eu indico para você. Esse aqui também, 3 Bom, vídeos, aliás, o que é PNL. tá Pode bom. assistir lá depois a esses vídeos, que com certeza vai agregar muito para você. Aí você também vai lá na minha rede social, vai lá na minha rede social, no Instagram. O Rodrigo me segue lá no Instagram também. Vai lá, me segue no meu Instagram. O meu Instagram é @BrazilianActress. Então você pode Peraí. seguir lá no Instagram também. E pode me seguir lá, Viviane Gasotto, lá no Facebook. Se você procurar como Brazilian.actress, também vai aparecer lá no Facebook. Tá bom. Eu Bem, achei você aqui no Instagram já. oba, já vai me adicionando. Aparece que eu digo te segue. Aham. É, eu peço isso porque, assim, eu não tinha esse entendimento, sabe? Lembra que eu falei pra você que essa parte técnica eu tô agora aprendendo? Eu não tinha esse Aham. entendimento do quanto é importante a gente ter esse acompanhamento nas mídias sociais, porque o que que acontece? Você até foi indicada pelo seu irmão, então confia mais, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que nunca me viu, como é que ela vai confiar de fazer um curso, né, através de uma mídia, assim? Então, é bom as pessoas que me conhecem estarem lá acompanhando, fazer comentário, para elas verem que eu sou uma pessoa real. Tá lá, perfil do Instagram. Lá também você vai poder ver alguns trabalhos meus, se você tiver curiosidade para conhecer alguns trabalhos de televisão, de publicidade. Enfim, minha formação é bacharel em artes cênicas. A gente vai falar agora, então, desse nosso assunto, que é bastante importante. Eu vou abrir aqui a minha apresentação para compartilhá-la com você. Só para contextualizar lá, Sobrevive Produções era, na verdade, até antes da pandemia, a gente só trabalhava com produção cênica e produção audiovisual. Depois que entrou essa pandemia, então, eu já ministrava alguns cursos de oratória, mas eu fazia isso de forma terceirizada. Então, surgiu a necessidade de eu criar um modelo de cursos para começar esse novo modelo de negócio online. Foi fundada por mim, que eu já te contextualizei aí quem sou eu, me formei em bacharel em artes cênicas lá na Faculdade de Artes do Paraná, e aí eu criei, durante a faculdade, no meu TCC, um método chamado RPC. É a reprogramação psicocorporal. Esse método, quando eu criei dentro da faculdade, eu criei para poder aplicar esse sistema de exercícios ao ator, à formação de ator. Então, não faria sentido para mim estar na faculdade e só montar um espetáculo ou montar alguma produção se eu já trabalhava com isso fora. Criei esse esquema de reprogramação psicocorporal voltado para atores, apresentei meu TCC, enfim, me formei. E depois, quando eu fui dar aulas de oratória, eu vi que os exercícios da reprogramação psicocorporal, eles estavam funcionando assim muito bem. Fiquei muito surpresa. Fiquei surpresa demais. Fui dar uma palestra no Rotary e levei alguns exercícios da reprogramação psicocorporal. Foi a primeira vez que eu resolvi testar isso dentro do curso de oratória. Levei lá para o Rotary e foi assim impressionante como foi uma mudança muito rápida. Eu falei, opa, esse material aqui é bacana, então eu preciso investir nisso. Foi então Sim. que eu comecei a aplicar só o método da reprogramação psicocorporal nas aulas. A gente vai falar mais sobre o que significa esse método e como ele funciona, principalmente nos exercícios que você vai entender bem melhor. Mas Ok. a gente começa com essa premissa, então, de perca o medo de falar em público, reuniões e salas virtuais. E você já abriu o seu universo, o seu coração, que o seu medo, a sua ansiedade é de falar em público, certo? Sim. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico que a gente vai abordar, é que eu faço questão que você anote, porque o método reprogramação psicocorporal tem a ver com isso, com você lembrar-se todos os dias para que você consiga reprogramar o seu corpo no menor tempo possível, para economizar pensamento e confiar no seu corpo. Então, você Ok. anota aí o seguinte: escreva a palavra medo de um lado, e nesse método de reprogramação psicocorporal, a gente não vai trabalhar para superar esse medo. Como Tá. assim? Como assim? Se a gente não vai trabalhar para superar o medo, o que que a gente vai fazer? Como que eu vou superar esse medo de falar em público? A gente Ah, elimina, a gente elimina essa palavra medo e substitui ela
pela palavra coragem. Tá. É para eu riscar e fazer igual no seu slide? Pode só arriscar, mas deixar ele aí, que a gente vai utilizar esse campo ainda. E Ok. do outro lado, faz aí uma barra. Do outro lado da coluna, você escreve coragem. Nesse campo do medo, você vai escrever todas as coisas que você tem medo e fobia. Tudo, absolutamente tudo. Não só medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de cachorro, eu tenho fobia de borboleta, eu tenho fobia de altura, eu tenho medo. Com todos os medos que você tem, você coloca nessa coluna. Eu tenho Ok. medo de fracassar, eu tenho medo de não conseguir um emprego, eu tenho medo de não dar certo na minha profissão, eu tenho medo de. Tudo que você acha que você tem medo, você coloca, desde as coisas mais ridículas, que você pode achar ridículas, até as coisas mais importantes. E aí Ok. você vai substituir essas frases com a palavra coragem. Tudo que você então diz, eu tenho medo de altura, eu tenho coragem de enfrentar a altura. Então, tudo que Ok. você. Eu tenho medo de falar em público, então você vai anotar na frente dessa frase, lá do outro lado da coluna, eu tenho coragem para falar em público. Você já vai entender por que a gente, então, trabalha nesse lugar. Um pressuposto para a gente entender muito bem isso é que, no método reprogramação psicocorporal, a gente não separa, não separa os polos. Ou seja, se eu tenho o medo e a coragem, eles fazem parte da mesma escala, como se eles estivessem dentro de uma escala apenas. A gente trabalha com a antítese do problema, certo? Então, se eu tenho medo, vamos trabalhar com a antítese desse problema, vamos trabalhar a coragem. Por isso que é uma reprogramação muito mais rápida. Não importam os motivos que te levaram a ter esses medos, porque a gente tem um monte de traumas. Então, diferente de uma terapia através da retórica, por exemplo, a gente acelera esse processo de eliminação dos traumas sem precisar ter que identificar esses traumas. Então, Entendi. por isso que a gente faz o processo mais acelerado. E aí, esses 4 elementos, a coragem e a decisão de ter coragem e a inteligência emocional e segurança são os 4 elementos que você irá substituir esse medo. Entendi. Ou seja, número 1, coragem. Escreve essa palavra e escreve numa folha sulfite, deixa em algum lugar, na cabeceira da sua cama, bem em frente aonde você abre os olhos de manhã e já veja essa palavra bem grande ali, estampada, coragem. E a Ok. decisão. Essa palavra é muito importante também para o método reprogramação psicocorporal, porque você precisa decidir ter coragem. Não adianta você só, então, trabalhar na coragem se você não decidir isso. Então, você precisa tomar uma decisão, e é uma decisão, assim, é muito rigoroso, de você com você mesma. Não sou eu que vou ser rigorosa, nem o método, é você com você mesmo. Eu tenho que decidir ter coragem. Enquanto não decidir isso, eu vou vibrar nessa energia do medo. Então, é como se a gente tivesse uma escala, e num polo a gente tem o medo, que é o polo negativo, e no outro polo a gente tem a coragem, que é o polo positivo. Nessa escala, se você vibra no medo, você não sai dele, você não consegue sair. Ou seja, então o que o método defende? Que se você quiser trabalhar para superar o medo, você estará sempre nessa escala, você não sai dela. Para sair dela, o único jeito é você elevar a tua vibração para a coragem. Então você precisa trabalhar a coragem, a antítese desse problema. Decidindo ter essa coragem, a gente passa então a agir com inteligência emocional e segurança. E isso é automático. Quando você decide isso conscientemente, você passa a ter mais inteligência emocional e segurança para lidar com as suas emoções. E quando você tiver inteligência emocional e segurança para lidar com as suas emoções, você irá conseguir enfrentar qualquer situação sem tremer, sem falhar a voz, sem gaguejar, com bastante firmeza, objetividade e segurança daquilo que você está apresentando, daquilo que você está falando. Eu imagino que seja muita responsabilidade para um advogado ter que fazer uma defesa, por exemplo, né? Deve Sim. ser uma responsabilidade, assim, imensa, incrível, porque você precisa trabalhar a oratória, a retórica, a argumentação, inúmeros tópicos e pontos para convencer alguém de algo. Então, Sim. você precisa influenciar positivamente a que as pessoas consigam chegar ao entendimento que você está expondo. Isso é muita responsabilidade. Então, quanto mais segurança e inteligência emocional você tiver, você vai conseguir lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. Isso que é o bacana. O que é legal de fazer por que esse curso é diferente de todos os outros cursos de oratória que eu já vi na vida? Porque esse curso é elaborado por uma pessoa que se formou em atuação. Então, a gente, para desenvolver, né, as nossas habilidades cênicas, a gente precisa saber lidar com as emoções da plateia, não com as nossas. Na formação de ator, a gente aprende a lidar com as emoções do outro. Isso é muito interessante.
Então, é super bacana para você pegar essas ferramentas e aplicar no seu dia a dia com as pessoas, seja em público com muita gente ou apenas uma, numa entrevista de emprego. Como é que eu faço para impactar essa pessoa que está me entrevistando de modo que ela sinta muita positividade em mim, de modo que eu consiga inspirar as emoções dela? Eu não gosto muito da palavra influenciar, porque fica parecendo uma coisa meio tenebrosa, né? Mas é isso, influenciar essa pessoa em prol do que eu estou fazendo. Claro, desde que seja algo lícito e bom para a humanidade. Sim. Então vamos lá, fazer uma breve introdução então do que é a oratória, mas com certeza você já sabe o que é, mas eu vou abordar aqui um ponto de vista particular meu sobre o que eu penso da oratória. Assim como a meditação é para a observação da mente, a gente faz a prática meditativa para que a gente consiga acalmar as nossas emoções, acalmar a nossa respiração e fazer essa observação da nossa mente, dos nossos pensamentos. A oratória funciona como uma espécie de meditação. Não sei se em algum momento você observou a oratória por esse ângulo, mas a oratória funciona como o objeto de investigação e observação da nossa comunicação conosco e com o outro. Então, para comunicar bem, nós precisamos entender bastante as nossas emoções e conseguir conceituar as nossas emoções de modo claro e objetivo, para que a gente consiga se expressar, seja com quem for. A prática da oratória, de aprender o que é a oratória, é para que a gente consiga cada vez mais aprofundar e lapidar e melhorar a forma de comunicar as coisas. Muito bem. Passando ali, a gente chega num ponto bastante importante para esse método, que é a fenomenologia da percepção. Como o próprio nome diz, é o estudo dos fenômenos perceptivos. Então, por que a fenomenologia da percepção é importante para a oratória? Porque através das nossas percepções a gente experimenta a nossa condição humana no mundo. É assim que a gente tem as nossas experiências das nossas sensações, né? Tato, olfato, paladar, visão. É assim que nós e o outro observa o mundo. Então, estudar como acontece essa relação humana com o mundo é compreender de uma forma ampla o nosso comportamento e o comportamento do outro. Então, quanto mais a gente pratica exercícios de percepção, mais a gente consegue desenvolver essa habilidade de perceber a nossa comunicação, perceber a nossa oratória e perceber como ela chega até o outro, como reverbera no outro. Por isso que é muito importante a gente falar da fenomenologia da percepção. Não fui eu quem inventou isso, quem elaborou esse raciocínio acerca dos fenômenos perceptivos foi Maurice Merleau-Ponty, filósofo excelente, que, aliás, eu tenho um livro em PDF sobre fenomenologia da percepção, que se você quiser eu posso disponibilizar para você ler. Ele é enorme. Se você quiser, não precisa lê-lo, você pode ler um resumo que eu mesma fiz no meu blog, eu passo ali também para você poder ler e saber aí se inteirar do que é a fenomenologia da percepção, então. Aí ela é importante, então, para a oratória, porque é através das nossas percepções que a gente consegue fazer essa observação da nossa prática humana no mundo. Passando ali, número 2, essa é uma parte extremamente técnica. Não é algo filosófico que a gente precise passar por um entendimento intelectual. Pelo contrário, é uma parte extremamente técnica e física. São 3 pilares que estruturam a nossa voz, digamos assim. Você dominando esses 3 pilares da voz, você não precisa fazer mais nada, não precisa pesquisar mais nada sobre voz. E eu estou dizendo isso com propriedade porque faz mais de 15 anos que eu trabalho no palco como mestre de cerimônia, pesquisando a voz, já fiz diversos cursos. São só esses 3 pilares realmente, assim, você não precisa ficar quebrando a cabeça procurando mais nada. Quais são esses pilares, então, da voz? Você pode anotar aí. O primeiro deles e mais importante é a respiração. Porque a produção do som da nossa voz é provocada pelo ar passando pelas cordas vocais. Por essa, através dessa vibração das cordas, é que nós conseguimos produzir o som da nossa voz. E a nossa voz é uma onda sonora. Então, ou seja, se não tivermos uma respiração bem posicionada, fisiologicamente funcionando com organicidade, é impossível a gente conseguir falar de modo claro, objetivo e sem ficar nervoso. Então, a respiração ela vai ser importante tanto para você ter uma emissão de voz clara, uma emissão de voz objetiva, quanto para você conseguir manter a calma e o controle vocal na hora da sua fala. Depois da respiração, você pode anotar aí o pilar número 2, que é dicção / articulação. Dicção e articulação também é bastante importante e é muito fácil de ter essa compreensão do que significa articular bem as palavras, né? Significa emitir cada palavra completa, para que não falhe, para que a gente não comece a frase e termine sem objetividade, vai caindo, a gente engole palavras, né? Então, a articulação é esse movimento que a gente faz para conseguir emitir bem as palavras.
Então, muito simples, a gente vai fazer exercícios também. O terceiro pilar, e extremamente importante também para a voz, é a ressonância. A ressonância da voz, por que que é importante? Porque é através dos exercícios de ressonância que a gente consegue regular o tom da nossa voz, tanto o volume quanto o tom e o timbre. Ou seja, a gente consegue, através dos exercícios de ressonância, ter uma voz agradável, uma voz meio aveludada, que a ressonância é basicamente o que os cantores utilizam para poder cantar. Mas a gente não vai precisar ser cantor e ter uma voz afinada para conseguir falar bem. Não, não é nada disso. Encontrando o registro da voz, fazendo os exercícios de ressonância, a gente atinge esse aveludado da voz, uma voz mais agradável. Então, assim, fica mais gostoso das pessoas que nos escutam poder nos ouvir, certo? Reprogramação psicocorporal. Vamos lá, então, o que é reprogramação psicocorporal? Como o próprio nome já diz, a gente reprograma neurolinguisticamente o nosso cérebro junto com o nosso corpo. Por que que a reprogramação psicocorporal é diferente da PNL, da programação neurolinguística? Porque a PNL menciona que a gente programa o nosso corpo através do cérebro. A técnica RPC, ela defende que o cérebro também pode ser reprogramado através do corpo. Então, não é só o cérebro aqui que é o Deus do nosso corpo. Cérebro e corpo são a mesma coisa. Um está interferindo no outro. Ou seja, por que que a postura pode influenciar nas nossas emoções? A nossa postura corporal. Se a gente passa 5 minutos fazendo algum exercício de autoconfiança, ficando numa postura de autoconfiança, a gente vai começando a se sentir autoconfiante. Ou seja, o teu corpo está reprogramando também o seu cérebro. E o seu cérebro reprograma o seu corpo através da linguagem. Por que que eu disse, então, para você anotar as coisas que você tem medo e aí substituir essas frases por coragem? Porque cada vez que você mencionar que tem medo, o seu corpo entende que você tem medo. Você nunca vai sair desse... É como a roda do rato, sabe? Você tá lá dentro dela, batalhando para sair de dentro, mas você nunca vai sair porque você tá nela. Então, sai dela. Sai dessa roda, vai para outra, vai para a roda da coragem. Vai vibrar lá nessa energia da coragem. Porque quando você começa a substituir essas frases, começa a dizer essas frases, mencionar essas frases, mesmo que você não acredite, teu cérebro começa a aceitar essa informação e automaticamente o teu corpo também passa a aceitar essa informação, a informação da coragem, de vibrar nesse campo da coragem. Por isso que é muito rápido. Se você determinar que a partir de agora você terá essa coragem, o seu corpo já começa a aceitar. E ele vai fazendo isso aos poucos, mas o resultado é muito rápido. Por quê? O que que acontece? Você faz esse exercício, entra na vibração da coragem, ok? Hoje tá bacana, hoje tá super legal. Se amanhã ou depois você tiver uma conversa simples de amigos, alguém fala, eu tenho medo de tal coisa, e você diz, eu tenho medo de falar em público, eu tenho fobia de falar em público. Você acabou com todo o exercício que você fez anteriormente. Você acabou com ele. Significa que, então, você não vai nunca conseguir sair dessa energia e vibração de medo? Não, não significa. Se você voltar novamente a fazer o exercício de aplicar a coragem ao invés do medo, você volta, sim, para essa energia. Mas por que fazer isso? Por que perder esse tempo, não é mesmo? Então, mesmo que você não acredite nisso que você diz, seja rigorosa com você. A hora que você se pegar falando, eu tenho medo de alguma coisa e tal, já fala pro seu cérebro assim, coloca um atalho nele, cancela, 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 cancela. Eu tenho coragem, cancela. Bota essa palavra, cancela, quando você disser alguma coisa que te causa medo. Essa é a reprogramação psicocorporal. Oi, você falou alguma coisa? Não, só concordei. Tá bom. E como fazer, então, essa reprogramação total e plena do corpo? Basicamente, eu já até respondi isso. Você aplicando diariamente, fazendo esses exercícios, comprometendo com você mesmo. Fazendo a decisão de reprogramar todo o teu corpo. Nesse momento que a gente está conversando aqui. Nesse momento, você faz a decisão de reprogramar todas as suas células, tudo que a sua musculatura corporal aceitou até hoje. Você decide reprogramar tudo isso. Fazendo essa decisão, você já começou a fazer a reprogramação total e plena do corpo. Mas, como tudo na vida é complexo, não é tão simples, por quê? O que acontece? Imaginemos uma linha da vida, onde aqui está você, estou eu, o corpo, o nosso corpo, aqui no presente. Tudo que está aqui desse lado é o passado. E tudo que está aqui desse outro é o presente. Então eu tenho aqui passado, presente não, desculpa. Tudo que está desse outro lado é o futuro. Então eu tenho passado, presente, que é o meu corpo aqui, agora, e o futuro, certo? Então nós estamos aqui.
As nossas percepções, porque a fenomenologia da percepção é super importante, porque as nossas percepções, elas devem estar voltadas para o presente, aqui e agora. Só que as nossas percepções, elas se deslocam. Elas se deslocam para o passado, elas se deslocam para o futuro. Então, na técnica reprogramação psicocorporal, isso é chamado de passado, lembranças e memórias do passado, angústia. Futuro, memórias do futuro, ou seja, ansiedade. Uma coisa que nem aconteceu ainda e a gente já fica desesperado por algo que ainda não aconteceu. Isso gera ansiedade. Então, a gente tem nessa linha, nessa estrutura da reprogramação psicocorporal, a gente tem o nosso corpo, a gente tem o passado barra angústias e o futuro barra ansiedade. As nossas percepções estão aqui conosco. E o que fica acontecendo? A nossa subjetividade, que pode ser interpretada como mente, mas vai um pouco além da mente, a nossa subjetividade ela se desloca, tanto no passado quanto no futuro. E muitas vezes a gente nem consegue identificar isso. A gente não consegue identificar que a gente está permeando por esses lugares todos e não está se concentrando no aqui e agora, nessa presentificação do nosso corpo. Então, se as nossas percepções estão voltadas para qualquer outro espaço-tempo que não seja esse momento onde se encontra o nosso corpo, obviamente a gente vai ter angústias e vai ter ansiedades. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo que é utilizado até na psicanálise, na verdade, de um bebê que está no berço chorando porque precisa se alimentar, tem fome e não recebe o alimento. Nem a mãe aparece para amamentá-lo, ninguém aparece com uma mamadeira e ele fica ali no berço chorando por horas. De repente, ele entende que ele não vai ter o alimento, não vai adiantar chorar. Então ele para de chorar, entende que não vai receber esse alimento e acontece que esse bloqueio, essas angústias de não ter o alimento, se acumulam toda a musculatura do corpinho dele. Isso se espalha em todo o corpo, porque emoção e carne estão juntas, andam juntas. Acontecendo isso, ele vai crescer, ele não vai se lembrar disso que aconteceu. Ele não vai conseguir se lembrar disso. E acontece que isso, de repente, pode se transformar em alguns traumas, como a sensação de abandono, de não pertencer. E ele vai estar sempre com essas inseguranças, carregando esse tipo de insegurança para as relações dele. Então, esse é um dos exemplos que podem gerar um trauma. E tem inúmeros outros. Outro dia eu estava falando com uma aluna que ela disse que não conseguia de jeito nenhum, ela tinha muita fobia de falar em público, ou de falar até com uma pessoa que não conhecesse. E conversando, falando para ela sobre essa questão do trauma, depois de uma semana, ela entrou em contato comigo e me falou no WhatsApp. Ela falou assim: agora eu sei por que eu não consigo falar em público. Toda vez que eu ia fazer um trabalho, apresentar um trabalho na escola, na minha sala, eu ia ler, a gente fazia a apresentação lendo. E eu tinha um grupo de amigas que tiravam muito sarro de mim. E aí eu com certeza, gerei alguma espécie de trauma com relação a isso. Então eu nunca consegui me expressar em público. Falei, ok, só que entende que para a reprogramação psicocorporal não importa se você descobrir ou não de onde vem o seu trauma. Não faz diferença, porque você reprogramando o seu corpo, você vai eliminar automaticamente todos esses traumas. Então ele é muito rápido nesse sentido, ele é muito rápido por conta disso. Como que você sabe, então, que isso funciona? A primeira cobaia desse método fui eu. A primeira cobaia fui eu mesma. Basicamente, eu vou fazer um breve relato sobre como isso funcionou, que eu acho que, compartilhando, assim, as minhas dificuldades, você pode, de repente, identificar como que você pode trabalhar as suas características, né? Mas eu era extremamente tímida, eu tinha uma voz presa, minha voz nem fluía, eu achava assim, muitas pessoas até falavam para mim que eu tinha voz de taquara rachada. E era super difícil. E era verdade, tem um vídeo provando isso. Mas e não só por conta desse processo da voz, fui uma adolescente com alguns problemas familiares, enfim, isso acarretou uma série de bloqueios mentais e psicológicos na minha vida. E eu tentava buscar cada um desses bloqueios para tentar resolver. Eu ficava procurando quais eram os traumas, por quê? A minha pergunta era sempre, por quê? Por que comigo? Por que acontece isso sempre comigo? Por que é recorrente? E depois que eu passei a formatar a reprogramação psicocorporal, eu entendi que não importam os porquês. Importa como eu resolvo as minhas características. Que nem são problemas. Eu não chamo essas características de ter medo, fobia, insegurança, eu não chamo de problema, nem defeito. São características que a gente tem, que o nosso corpo desenvolve por conta de uma série de coisas que acontecem ao nosso redor. Por isso que a reprogramação psicocorporal, ela pode ser feita total e plena
muito rapidamente. Aí significa, então, que nunca mais eu vou me preocupar, nunca mais eu vou ficar triste, nunca mais nada vai acontecer comigo, eu não vou sentir mais dor, eu não vou sofrer. Não, não tem nada a ver com isso. Acontece que, independente de qualquer coisa que aconteça, qualquer evento que aconteça, improviso, imprevistos que possam acontecer, não desestabilizarão o teu estado emocional. Você conseguirá, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que esteja triste, mesmo que esteja com quaisquer sensações, você vai conseguir essa agilidade de preparar o teu corpo para enfrentar isso com fortaleza, com resolução, pensando objetivamente como resolver. Muito bem, já fiz essa introdução para você sobre como funciona a nossa fisiologia da voz, como é que isso vai funcionar na prática. Porque fica até fácil a gente entender que realmente a gente tem que estar constantemente se presentificando, né? Presentificando o nosso corpo. Mas como é que a gente faz, então, para a gente estar sempre presente com as nossas percepções, sempre aqui e agora? Porque sempre vai acontecer algo que nos puxam daqui. Então, a gente está aqui agora, mas é um processo de força contínua entre o que foi e o que está por vir. Por quê? Porque a gente tem essa pressão desde sempre, desde criança. A gente vai ter que estudar para a prova. A prova nem aconteceu ainda e a gente já está desesperado com a nota. Aí depois a gente tem que ser aprovado no vestibular. Depois vem a faculdade, vem TCC, depois vem pós, depois vem mestrado, depois vem doutorado. Gente, é muita coisa, é muita responsabilidade para a gente ter que dominar, ter que lidar com tudo isso, não é mesmo? Então tem os exercícios que são ideais para manter atualizado esse estado perceptivo do aqui e agora. Em outras palavras, é você estar com a atenção plena no presente, percebendo a sua própria percepção. E percebendo a percepção do outro. Então é quase como se você se desdobrasse e conseguisse se enxergar em qualquer situação. E quando você faz isso, por isso que existem muitos exercícios dentro da reprogramação corporal de imaginação. Porque quando você se desloca de você mesmo para você analisar uma situação, ou seja, você está apresentando, fazendo uma defesa. Durante essa defesa, ao mesmo tempo que você fala, faz a sua defesa, você consegue observar como as pessoas estão recebendo aquilo e o que elas estão sentindo, o que está gerando, se você vai precisar mudar de estratégia ou não. Quanto mais você faz os exercícios, mais habilidade você vai desenvolvendo para isso. Opa, eu preciso mudar de estratégia. Muitas vezes eu estava fazendo algum improviso no palco. Tem bastante desses programas de stand-up e improvisos, né? Então, se você está fazendo um improviso no palco, você está indo por uma linha, você está fazendo uma coisa num ritmo, está falando num ritmo, com um volume, uma postura, uma atmosfera, e aí você percebe que o público não está muito aberto para aquilo, assim, parece que não tá me convencendo, não tô gostando. Então, naquele momento mesmo, a gente já tem que entender que a gente precisa mudar de estratégia para conseguir fazer essa abordagem de modo que pegue esse público. Esse público tem que entrar, mergulhar nessa história aqui que eu tô colocando, para que ele crie empatia com isso que eu tô colocando. Todo orador, né, que se desenvolve bastante com relação a isso, ele está o tempo todo observando, ao mesmo tempo que ele fala, ele está observando como as pessoas estão reagindo a isso. Porque é importante ele conseguir ter esse domínio da plateia. Se você não tem o domínio do outro para colocar algum assunto, para expor algum assunto, você fica dominado. Então, esse equilíbrio, a gente precisa sempre ter consciência dele. Em todas as relações, em todos os diálogos que a gente trava, seja no dia a dia, seja na família, a gente ou está dominando ou a gente é dominado. Essa coisa de igual para igual não existe muito. Porque acontece assim, que quando você está num diálogo de igual para igual, por quê? O que acontece, né? Segundo um ex-professor meu, ele diz que quando a gente está conversando com alguém num diálogo, esse diálogo, na verdade, não existe. O que existem são dois monólogos. Ou seja, o que eu estou falando aqui para você, você está fazendo análise com a tua vida. Você está recebendo isso e está recebendo com as tuas impressões de mundo, através do seu filtro, da sua percepção. E o que você me diz, eu também recebo através do meu filtro, das minhas percepções, e eu estou sempre constantemente em diálogo comigo mesma, e você também está em diálogo com você mesma. Então, acontece um monólogo aqui dentro, um monólogo aí dentro, e nesse monólogo a gente se encontra num diálogo, certo? Então, não é ruim pensar que ou a gente domina ou a gente é dominado. Não é ruim isso. Porque acontece que dominar não significa você estar acima do outro, ou estar com arrogância com o outro. Num diálogo de igual para igual, pode significar que eu tenho tanto domínio da situação que eu estou conseguindo conduzir esse diálogo para que ele seja de igual para igual.
mas não deixa algum dos dois tá dominando a situação para que isso aconteça. Então é assim, a pergunta que fica pra gente é: de que lado a gente quer estar? Do lado que domina ou do lado que é dominado, né? E para fazer esse domínio, além de você fazer essa observação, esses exercícios funcionam então para que você desenvolva cada vez mais essa habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você interage, você também percebe como funciona, como está acontecendo a sua interação. E um ótimo lugar para começar a fazer esse exercício é dentro já da nossa casa, com os nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Esse é o lugar mais desafiador para a gente fazer isso. Quando a gente se propõe a reprogramar o nosso corpo, as pessoas automaticamente vão começar a perceber isso, vão começar a notar. E acontece que muitas delas, às vezes inconscientemente, não vão aceitar essa mudança. Vai ficar difícil de aceitar que o outro mudou. Então, elas começam a tirar sarro, falar, tá diferente, tá mudada, tá exibida. Inúmeras palavras para categorizar essa nova pessoa que a gente está se propondo a ser. E esse é o lugar mais desafiador, porque com um desconhecido é muito fácil eu criar uma nova persona para mim, reprogramar o meu corpo e ir me apresentar para um desconhecido como essa nova pessoa que eu me transformei. É fácil, né? Com um desconhecido você fazer isso. Não me conhece, não sabe como eu sou. Esse desconhecido não tem parâmetros para saber se eu estou agindo diferente ou não. Então é mais fácil. Agora, o lugar desafiador mesmo é dentro da nossa família. É dentro da nossa casa, com os nossos amigos, na faculdade, esse é o lugar mais desafiador. Ou seja, nunca os meus amigos me viram fazendo uma apresentação com coragem, com firmeza. Quando você for fazer essa apresentação e tiver lá os conhecidos, os amigos, os familiares, você mesma se bloqueia e não faz como você quer fazer, porque você já está com medo dos julgamentos. Essas pessoas vão me encher o saco, vão dizer que eu tô diferente, vão ficar... Às vezes até o elogio pode nos incomodar. Se alguém chegar e falar, nossa, parabéns, você nunca falou tão bem assim. Isso pode bloquear o nosso cérebro. É algo muito maravilhoso. Essa complexidade do ser humano é maravilhosa. Por isso que a gente precisa praticar esses exercícios para conseguir ter esse domínio da nossa comunicação. A gente vai fazer os exercícios. Então, eu vou te dar uma notícia que talvez seja novidade para você. Quem sabe respirar não fica ansioso. Ok. Quem sabe respirar corretamente. Porque acontece que a gente precisa ter uma respiração orgânica. Mas, por exemplo, vou explicar para você como é que funciona a fisiologia da nossa voz. Nós temos aqui, um pouco abaixo do umbigo, o diafragma. Certo? Que está representado aqui pela minha palma da minha mão. Então, imagina que esse aqui é o diafragma. Aqui em cima, nós temos o nosso pulmão, tá? Então, imagina que aqui está o nosso pulmão. Vou representar aqui com a mão direita um dos lados do nosso pulmão. Porque, né, imagina que o pulmão está aqui, o diafragma está ali embaixo. Quando a gente respira, o que tem que acontecer? O que precisa acontecer? O diafragma desce e é isso que se torna responsável por inflar o nosso pulmão. Então, o movimento deve ser: inspirou, só que acontece que a gente vai passando por uma série de coisas que geram ansiedade e a gente traz a respiração aqui para o peito. Então, a gente começa a colocar o pulmão para fazer esse trabalho que deveria ser do diafragma. Nosso pulmão começa a forçar. O diafragma fica ali paradinho e o pulmão fica... Só que o pulmão não aguenta fazer isso, porque ele não foi feito para fazer isso. Quem tem a responsabilidade de sustentar a respiração é o diafragma, não é o pulmão. O pulmão, ele é só o balão de ar que vai receber esse ar, mas ele não pode trabalhar para receber esse ar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está colocando uma responsabilidade no nosso pulmão que vai gerar uma série de doenças respiratórias, sem contar que por não estar respirando corretamente, a gente desenvolve uma série de causas de ansiedade e um quadro até mesmo de doenças psicossomáticas. Então, eu costumo dizer que qualquer pessoa que tenha algum quadro de bipolaridade ou depressão, se ela aprender a respirar, ela vai mudar o quadro de depressão dela. Ela vai mudar o quadro de bipolaridade, porque só precisa saber respirar. Quem respira está em plenitude. E é essa reprogramação
psicocorporal, por isso que é tão maravilhosa. Porque no momento em que você dominar a tua respiração, no momento em que você souber respirar corretamente, você vai mudar tudo. Presente, passado, futuro, você vai mudar tudo. Porque as tuas percepções imediatamente centralizam e se equilibram no estado de presença, no estado que você se encontra, no espaço-tempo que você se encontra, através da sua respiração correta. Então a gente vai começar fazendo exercícios de respiração para posicionar bem o teu diafragma, para que ele comece a trabalhar e sustentar o ar, e não o seu pulmão. A gente vai fazer esse exercício agora. Então eu vou pedir para você que coloque a mão novamente lá no seu peito e a outra no seu umbigo. E aí você vai respirar e vai fazer o seguinte: quando você puxa o ar, quando você inspira, a mão que está no umbigo deve se levantar. E a mão que está no pulmão deve permanecer parada. Ou seja, aqui em cima você não mexe o peito. Você vai mexer, quando você inspirar, apenas o teu umbigo. Vamos lá? Eu vou me levantar aqui um pouquinho para você ver aqui como é que eu tô falando, ó. Aqui tá a mão lá no umbigo. Quando puxa o ar, relaxou, expirou o ar, mão desce. E o seu peito deve continuar imóvel. Tá? Assim, ó, quando você respirar aqui, seu peito não deve fazer isso aqui, ó. Vamos deixar um pouco mais complexo agora. Fazendo isso, mantendo a mão lá em cima do peito e a outra no umbigo mesmo, você vai inspirar, eu vou contar em 4 tempos. Enquanto eu conto, você inspira, para, segura o ar e eu contarei mais 4 tempos. Você fica sustentando, segurando o ar. Quando eu contar em mais 4 tempos e falar para você soltar, você solta. Certo? Vamos lá. Inspirou, 1, 2, 3, 4. Segurou. 1, 2, 3, 4. Solta bem devagar. 1, 2, 3, 4. Inspirou em 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta bem devagar. 1, 2, 3, 4. De novo. Inspirou. 1, 2, 3, 4. Segurou. 1, 2, 3, 4. Soltou bem devagar. 1, 2, 3, 4. Dá uma puxada de ar bem forte. Isso. Conseguiu localizar, então, como funciona o apoio do diafragma na respiração? Você vai utilizar esse exercício todos os dias. O ideal é fazer pela manhã quando você acorda e quando você vai dormir. Você pode fazer isso na cama, deitada mesmo, porém sem o travesseiro no pescoço. Você precisa ficar completamente na horizontal com a coluna ereta, a coluna no mesmo nível do resto do seu corpo. Por isso que um travesseiro prejudica, né, para fazer esse exercício. Então você pode fazer esse exercício todos os dias, todos os dias. E percebeu que a respiração está subindo de volta aqui para o pulmão, se observa. Você está conversando com alguém e tal, percebe se você está respirando pelo pulmão. Estou respirando muito aqui em cima, então, opa, tenho que respirar, imaginando aqui que é o meu diafragma que respira. Vamos fazer o exercício de imaginação. Então, que esse é o que eu mais gosto, de imaginação. Você imagina... Imagina que quando você puxa o ar, você está respirando pelo seu umbigo. O ar está entrando pelo seu umbigo. O oxigênio está entrando por ali. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma sequência de 4, 4, 4. Inspirou. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta bem devagar. 1, 2, 3, 4. Quando você faz
essa concentração no seu umbigo, o que acontece? Quando você vai puxar o ar, teu diafragma que vai trabalhar, ele vai sustentar. Então, assim, automaticamente você vai conseguir ter uma quantidade de ar maior entrando no seu pulmão. Pés paralelos, não se esqueça lá, coluna relaxada, mais ereta. Você vai conseguir controlar o ritmo do seu batimento cardíaco e automaticamente você controla a sua ansiedade, porque a ansiedade acelera o coração. Então, por que, por exemplo, a gente não pensa dessa forma, vou melhorar a minha ansiedade, vou superar a minha ansiedade, vou trabalhar a minha ansiedade. Lembra lá do que eu falei? A gente sempre trabalha com a antítese da causa, com a antítese da característica. Então, se você é ansiosa, a gente vai trabalhar no oposto disso. Qual que é o oposto da ansiedade? É a calma. E como a gente atinge essa calma? Com a respiração. Esquece que você é ansiosa, coloca aí nova coluna. Tudo que gera ansiedade em você, você vai substituir. E todas as frases que você diz, eu sou ansiosa, eu fico ansiosa com o trabalho, eu fico ansiosa com a faculdade ou a pós, ou enfim, tudo que você menciona que te gera ansiedade, você substitui essas frases por eu tenho calma e inteligência emocional para fazer a minha pós. Eu tenho calma e inteligência emocional para falar em público. Você substitui todas essas frases. Muito obrigada, sobrevivente. Muito obrigada, sobrevivente, por ter participado dessa imersão ao seu próprio corpo, ao seu próprio eu. Me despeço aqui de vocês. Até breve.